Obrigado, Rodrigo Constantino. Eu quero convidar, primeiramente, boa noite, deputada federal Júlia Zanata, e convidar a senhora para dar as considerações de boa noite para nós. Boa noite, Márcio. Boa noite, Manuel. Boa noite, Constantino. Satisfação, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite e fico à disposição aí, dos colegas. Convidar o Manuel Carlos para falar Constantino, também. que bom ouvir você falar, né? Porque você está censurado, parece. O Braddock Show tá aqui para isso. Deputada Júlia Zanata, quero passar a palavra para você e fazer uma pergunta: como está o andamento da CPI do MST? Boa noite novamente. Boa Então, noite. agora, enquanto estávamos na ordem do dia, eu vi que teve a junção, porque existiam três proponentes de diferentes CPI, certo? Tinha o Kim Kataguiri, o Zuco e o Salles. Então eles chegaram num consenso e resolveram, não sei se vocês já estavam falando disso antes, mas eles chegaram num consenso e resolveram focar o pedido das assinaturas na CPI do Zuco e fizeram uma coletiva de imprensa, inclusive no Salão Verde, falando sobre isso. E aí, o número de assinaturas, especificamente da CPI do Zuco, como só quem é o proponente sabe o número exato de quem assinou, como eu não estive presente ali na coletiva, eu não sei o número exato. Mas agora, focando em um só, é muito melhor, porque daí são vários deputados pedindo assinatura em uma só, para não perder o foco, e daqui a pouco um assina um, aí outro assina outro. Então, achei muito interessante essa reunião e essa conversão de ideias aí para ficar só uma CPI para a gente não se atrapalhar e conseguir as assinaturas o mais rápido possível. Eu acho que vai ser bem tranquilo. Se nada da CPMI do dia 8 de janeiro a gente conseguiu rapidamente, essa aqui mais ainda. O Gustavo, que está assistindo a gente, perguntou à deputada Júlia Zanata sobre o projeto de lei para sustar o decreto da vingança sobre as armas de fogo. Obrigada, Gustavo, pela pergunta. Inclusive, parece que tudo nesse governo é vingança, é revanche. Eu lembro de um dia que eu estive com ainda presidente Bolsonaro e meu eterno presidente Bolsonaro, após o segundo turno, e a gente estava muito triste e tal, com tudo, com medo do que viria pela frente, desse revanchismo que de fato está acontecendo. E aí ele falou assim: por favor, faça uma oposição responsável, pense no Brasil. Então, o cara que teve uma oposição doentia, do quanto pior, melhor, pedindo para a gente pensar no Brasil. E o primeiro ataque deles foi justamente na nossa liberdade, né? Nas nossas liberdades individuais. Aliás, é o governo caçador de liberdades, é o ministro da injustiça, né? O Fábio Dino, ou ministro comunista da justiça, que daí é a mesma coisa, né? Então, essa primeira foi simbólico para mim eles terem atacado essa questão da legítima defesa do cidadão de bem. Porque passado o desarmamento, que não desarma bandido, todo mundo que está assistindo aqui eu tenho certeza que já tem noção disso, porque é importante falar que é uma mudança cultural também, de visão do brasileiro. Nos Estados Unidos isso é mais forte, em que pese eles tentem a todo momento retroceder também. Então eles atacaram essa questão, o setor, né, que hoje nós saímos de um sonho de liberdade do governo Bolsonaro, onde nós tivemos mais acesso, em que pese tenha sido por decretos pela conjuntura da política, na Câmara, mais no Senado, na verdade, mais do que na Câmara dos Deputados. Nós saímos de um sonho de liberdade e hoje o que nós estamos brigando é pela manutenção dos empregos nesse setor e das famílias que vivem nesses empregos. Eu recebi pessoas que investiram em clubes de tiro e estão no limbo, não sabem se vão para frente, se vão para trás, o que vai acontecer, se tem que demitir. Então, teve um PDL para a gente barrar, a gente fez um PDL para barrar esses decretos, e aí eu fiz um requerimento de urgência para tramitar rápido. Semana passada estivemos reunidos com o Lira, eu e mais alguns parlamentares pedindo apoio nesse sentido, que a gente sabe que aqui nessa casa a gente precisa do apoio do presidente da Câmara, que é basicamente quem define a pauta. E estamos aguardando. Agora, o cenário não adianta, a gente é muito pessimista, porque até o STF já se manifestou e até tinha pessoas que vinham para mim e falavam assim: por que vocês não entram no STF?
Sobre essa questão das armas, não, porque a gente já sabe o posicionamento do STF em relação a isso. Então, o cenário não é dos melhores. O Dino tem dado declarações comparando donos de clube de tiro e o pessoal que tem armas, enfim, para defender a sua propriedade, que a gente está vendo muitas invasões, para defender a sua família, comparando com bandidos. E ele nada, eu não vi ainda o ministro da Injustiça falar em combater o crime organizado, traficantes. Ele só fala em combater aqueles que querem ter uma arma para defender a sua família, para defender o seu bem mais precioso. Então é uma total inversão de valores, só que está dentro daquilo que nós imaginávamos, que quando a gente falava, gente, lá atrás, na campanha, olha, vamos cuidar, vamos se levantar, vamos falar de tudo que está acontecendo, fala com o cara que você trabalha, fala até com o esquerdista, tenta trazer alguém para o nosso lado, que às vezes é um cara mal informado, que acreditou numa mentira, porque o negócio vai ficar feio. E agora a gente está vendo, né? Os caras querem acabar com o emprego, né? Querem acabar com o Uber, querem acabar com tudo que facilita a nossa vida, querem nos deixar dependentes do Estado e querem dizer que a segurança pública tem a capacidade de defender, por exemplo, todas as mulheres. Porque eles falam tanto em morte de mulheres, violência de mulheres, mas quando uma mulher, como eu, quero ter o direito de me defender, porque o Estado não consegue estar onipresente em todos os momentos, eles não querem, eles querem que a gente fique vítima de bandidos, vítima de estupradores, vítima da violência. Então, o que está acontecendo hoje aqui é que nós estamos na expectativa desse PDL ser pautado. Porém, lembrando que existe o posicionamento já do STF e é o assunto que eles mais querem atacar. No momento, não só a questão da nossa liberdade, está prejudicando também a questão do esporte, que é o esporte do tiro, de clubes de tiro, de empresários, de empregos, de famílias, como eu falei. Mas é algo bem claro, o PT odeia a propriedade privada, né? Lembrando que a gente tem que ter essa noção na nossa cultura, de que a propriedade veio antes de qualquer lei dos homens, e também o nosso direito de defender a nossa vida, nosso direito de autodefesa existe antes de qualquer lei dos homens, certo? O que ele quer esconder, meu Deus? Ele diz que foi o ato mais golpista da história do Brasil. E olha, não foi sem precedentes, tá? A turma tem memória curta. Pessoal de esquerda aí, Antifa, Black Bloc, MTST, MST, adora promover quebra-quebra. Adora. Né? Invadir, quebrar. Então não foi uma coisa sem precedentes. Mas eu quero investigar, o Lula não quer. Isso me deixa com mais pulga atrás da orelha ainda, né? Deputada Julia Zanata. Isso aí é muito estranho. Até essa semana eu tive num debate numa rádio local lá na minha cidade, em Criciúma, e contra um deputado petista de Santa Catarina, e ficou bem claro que eles não têm argumentos para dizer por que eles não querem investigar. Mas para mim está bem claro. Não querem investigar porque os únicos beneficiados do dia 8 de janeiro foram eles. Eles usaram isso para vir com tudo, com mais autoritarismo, para criminalizar um lado da política, para criminalizar a direita. E assim, eu acompanhei bem, tive 2 vezes no presídio onde estão as mulheres, né? Na época que eu fui, logo no início do meu mandato, foi uma das primeiras coisas que eu pedi lá para o deputado Sanderson, que estava acompanhando essas prisões desde o dia 10 de janeiro, pedi para ele me levar lá, ele me acompanhou. Na primeira vez que eu fui eram um pouco mais de 300 mulheres, agora 82 mulheres e tem 440 homens. O que acontece? Eu ouvi aquelas mulheres, eu não fiquei só, o que eu vi, o que estava na rede social, eu fui conversar com elas, coisa que ninguém fez. Ninguém da grande mídia se importou em contar histórias de familiares daquelas pessoas, eles não queriam em nenhum momento humanizar aquelas pessoas, certo? Eles simplesmente tratavam como números. Então eu expus a vida da Darisa, o marido da Darisa me procurou, ela é uma cabeleireira de Joinville, ele é policial militar que pegou licença não remunerada e ficava todos os dias na frente do Colmeia, encontrei com ele lá e contei que a Darisa chegou dia 8 aqui em Brasília, no dia 8 de janeiro, à noite, ou seja, após as vandalizações.
E ela foi presa em flagrante. Qual seria esse flagrante? Ela nem conheceu Brasília, ela estava no QG, né? E isso tem documentado, comprovantes da viagem, enfim. Então, hoje existem 3 inquéritos, pelo que eu soube. O inquérito das pessoas que financiaram, supostamente financiaram, o inquérito das pessoas que estavam no QG e o inquérito das pessoas que foram recolhidas ali da Praça dos Três Poderes, certo? E o que a gente sabe é muito pouco. Agora, o que a gente pede é, que nem o Rodrigo falou, a individualização das condutas para que as pessoas que de fato tiveram participação, que é uma minoria, como esse cara que quebrou o relógio, eu quero saber a história desse cara, eu quero saber de quem, da onde ele vem, o que ele fazia antes, quem ele apoiava politicamente, se é que ele já tinha envolvimento político. Onde está esse cara? Ninguém conta. Se fosse do outro lado, já estavam contando e dizendo que é vítima da sociedade, né? Então é tudo muito estranho. Eles não querem investigar, porque eles querem continuar usando o 8 de janeiro como escudo para qualquer barbaridade, qualquer autoritarismo que eles estão falando que vão fazer. Afinal de contas, espero que as pessoas lembrem quem o Lula falou que admira. Ele admira a China, que tem um partido forte, que manda em tudo. Quem tem dúvida que esse cara é um autoritário? Espero que isso chegue, de fato, nas pessoas, que a gente não quer um partido forte, um Estado forte, que quando um cara que nem o Lula pegar, vai fazer o que quiser da nossa vida, vai regulamentar as redes sociais, que leia-se censura, parece bonitinho, né? Democratização dos meios de comunicação. Então, eu espero que, ao menos, esse período que nós estamos vivendo, que é a treva, né, sirva para que a população não negocie as suas liberdades. Porque o que aconteceu, por exemplo, na pandemia, me deu muito medo. As pessoas aceitarem tudo em nome de uma suposta segurança na sua saúde, na saúde da sua vida, negociaram tudo. Então, a gente não pode negociar a nossa liberdade.